Bom dia, turminha. Hoje é terça-feira e nós vamos adiantar um pouquinho mais a nossa matéria. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, onde nós vamos falar sobre mudanças na Europa feudal ou mudanças no feudalismo. Nós vamos ter grandes mudanças que para nós hoje pode ser chamada de simples, mas que para a época ela foi muito significativa para os europeus, né? Muda a vida completamente dos europeus, que vai influenciar diretamente na criação de diversas, né, cidades, o surgimento de diversas cidades na Europa, de associação de comerciantes. E quais foram essas mudanças, tio Marlon? Bom, o feudalismo ele vai viver o seu apogeu, o seu ápice, ou seja, a sua melhor fase, entre os séculos 9 e 10. E a partir desse período, a Europa feudal ela começa a mudar completamente. E essas mudanças vão melhorar, não é, a vida de todos na chamada Baixa Idade Média. E entre essas mudanças nós devemos dar uma especial atenção a dois fatores, ou seja, duas mudanças. A primeira das mudanças foi a expansão das áreas de cultivo, ou seja, aquelas áreas onde os camponeses plantavam. E por que se expande essas áreas? Ela se expande devido à derrubada das florestas e também da drenagem dos pântanos. O que é a drenagem dos pântanos, Chimarro? É retirar a água dos pântanos e essa terra vai acabar servindo, esse local vai acabar servindo para plantio também. Então, quer dizer, derrubando as florestas e também drenando os pântanos, aumenta-se as áreas de cultivo. E o segundo fator preponderante que merece nossa atenção é a introdução de importantes inovações técnicas no meio da vida dos europeus. Quais foram essas inovações técnicas? Primeiro, o uso do arado de ferro, também conhecido como charrua. Esse arado de ferro ele vai substituir o arado de madeira. Por quê? Porque o de madeira ele quebrava muito ao se utilizar para arar, para sulcar a terra do plantio. Então eles produzem um arado de ferro muito mais resistente e que vai render muito mais o trabalho deles, dos camponeses da época. O segundo fator é a cultura, né, de rotação trienal. O que é isso, Timalo? Rotação trienal. Rotação trienal é o seguinte, meus queridos. Eles dividiam o campo em três partes, ou seja, em três fatias de terra. Antes era usada a divisão de duas partes. Era a famosa rotação bienal. A partir do século XI, cada área passou a ser dividida em três campos, como vocês podem ver aqui no livrinho de vocês. Tem uma imagem, ó. Aqui é a charrua, né, de madeira, depois ela vai substituir para a charrua de ferro. E aqui está um gráfico, dá para vocês verem, exemplificando, né, a divisão trienal dos campos. E como funcionava isso? Eles cultivavam um campo, deixavam o outro descansando, depois cultivava o outro e esse do ano anterior descansava, depois eles vinham e cultivavam aquele primeiro campo novamente, e assim sucessivamente. Havia um descanso do terreno aonde eles iam utilizar para plantar. Também houve uma mudança no meio de atrelar o cavalo. Eles passam a atrelar o cavalo que puxava esse arado
pelo peito e não mais pelo pescoço como eles faziam antes. O cavalo antes era atrelado ao pescoço e atrelando o animal ao pescoço limitava bastante o seu rendimento. Por quê? Porque sufocava o animal na hora de puxar o arado, ou seja, apertando o pescoço do animal, ele não conseguia puxar o arado, ele cansava, ele adoecia, sufocava. A partir do século X, passa então a atrelar o animal pelo peito, o que aumentava o seu rendimento e a sua resistência. Ele fazia força, não tanta quanto a que apertar o pescoço dele. Tá? E houve também o aprimoramento e a difusão dos moinhos de vento e moinhos movidos pela força da água e do vento, não é? Esse aprimoramento, difusão desses moinhos movidos pela força de água e de vento vai contribuir para aumentar a velocidade e a qualidade da moagem do trigo, que era uma matéria-prima, um produto agrícola muito utilizado nessa época, nesse período da Baixa Idade Média. Bom, o que vai ocorrer com essas mudanças? Com a ampliação das áreas de cultivo e a difusão dessas inovações tecnológicas, vão ocorrer o que, meus alunos? Um aumento da produção de alimento. Bom, aumentando a produção de alimento, as pessoas vão ficar muito mais bem alimentadas. As pessoas mais bem alimentadas, elas vão passar a viver muito mais, ter mais filhos e também as mortes ocasionadas pela fome, elas vão diminuir, não é? Ocorrendo assim um aumento progressivo da população na Europa durante esse período. Bom, e por conta desse aumento da população, haverá então um segundo tópico que nós vamos estudar, o revigoramento do comércio e das cidades. Bom, com o aumento dessa oferta de alimentos pelo plantio, né, que vai aumentar, já não havia mais necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura, ou seja, vivendo no campo. Então, o que vai ocorrer? Muitos camponeses vão deixar o campo e vão para as cidades em busca de outro meio de vida, para melhorar as suas condições, principalmente financeiras, para poderem sustentar as suas famílias. Alguns foram trabalhar nas cidades como artesãos, ou seja, trabalhariam como carpinteiros, ferreiros, sapateiros, pedreiros. Outros vão se tornar mercadores ambulantes, vão pegar os seus produtos que eram produzidos no campo e passar a vender nas cidades, levando e trazendo mercadorias de um lugar para o outro, de um ponto ao outro das cidades da Europa, certo? Além disso tudo, os moradores do campo eles vão passar a trocar o que eles produziam, ou seja, os alimentos que eles produziam no campo, por artigos produzidos nas cidades. Quais eram esses artigos que eram produzidos nas cidades pelos artesãos? Sapatos, roupas, móveis, tudo isso era trocado pelos camponeses a troco do que eles produziam no campo. E isso vai estimular o artesanato e também o comércio local, bem como a vida urbana, ou seja, a vida nas cidades. Desse processo todo, nós teremos aí o surgimento do comércio de longa distância. Que é isso? Que coisa é essa, Timarlo? Comércio de longa distância. Bom, a partir do século XI, o comércio de longa distância ele também vai se intensificar, ou seja, vai se tornar mais frequente. Das várias rotas comerciais, meus queridos aluninhos, que existiam nessa época, entre as terrestres e as marítimas, 3 eram especialmente de suma importância, e gravem isso aí, porque vocês têm que saber, bem como vocês têm que saber o que o tio Marlon disse agora há pouco sobre as inovações tecnológicas, os moinhos de vento, de água, a charrua, o atrelamento do cavalo
pelo peito e não pelo pescoço, tá? Tudo isso vocês têm que gravar, gravem isso. Bom, e quais eram essas rotas marítimas que são importantes? As que ligavam as cidades italianas ao Oriente, via mar Mediterrâneo. Os mercadores de Gênova e Veneza, que eram duas cidades importantíssimas da Itália, que trabalhavam com o comércio, compravam artigos de luxo, ou seja, seda, porcelana, perfume e também especiarias dos portos de Constantinopla e também de Trípoli, e os revendiam com grande lucro no norte da Europa. Também tínhamos as rotas que ligavam o sul ao norte da Europa por terra. Uma delas ligava Gênova a Bruges e ela passava pelas feiras da região de Champagne, na França, e a outra ligava Veneza a Hamburgo, né? Hoje a atual Alemanha. Bom, e por último, as rotas que ligavam as cidades do norte da Europa por terra. As cidades de Bourges, né, de Bugres, Bremen, Hamburgo, Lübeck, comerciavam entre si e com outras cidades europeias, como Londres na Inglaterra, Novgorod na Rússia. Eram duas cidades que comerciavam com essas, com Bremen, Hamburgo, Lübeck, Bugres. Então, essas faziam comércio por terra, tá? Eu não sei se tem aqui no livrinho de vocês, eu vou dar uma olhada, as principais rotas para vocês entenderem. Bom, nós vamos ter aqui, só que muito pequeníssimo, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha no livro de vocês, aqui não vai dar para ver, tá pequeníssimo. Ele está na página 69. São as 3 rotas principais que vocês necessitam aí saber. Nós vamos ter, através dessas rotas, né, o surgimento das feiras. Com o aumento do volume do comércio, né, surgem também as famosas feiras. Elas não são as feiras como a gente vê hoje aqui na Beira Rio, ali em Bom Jesus, né? Essas daqui, essa que tem aqui em Bom Jesus, ela se vai espelhar nessas da Idade Média. Só que essa daqui acontece todo sábado. As feiras da Idade Média, as feiras medievais, elas duravam, meus alunos, de 15 a 60 dias. Mas, Timalo, por que tanto tempo? Essa daqui dura só a parte da manhã do sábado. Porque muitos vinham de longe e não tinham, na época, os meios de locomoção como nós temos hoje, carros, motos, até mesmo a bicicleta é mais rápido do que eles atravessarem cheio de coisas, montanhas, morros, com cavalos, não é? E carroças carregando as coisas. Elas aconteciam 1 ou 2 vezes por ano e reuniam ali nesse local, nessa cidade, mercadores de várias partes do mundo. Nelas era possível ver um genovês, ou seja, um comerciante da cidade de Gênova, vendendo pimenta, um inglês oferecendo lã para os compradores, um hamburguense vendendo madeira e talvez ali como se diz, um português vendendo aí um produto de Portugal, vinho, alguma coisa dessa forma, e assim por diante. Como cada comerciante comparecia a essas feiras trazendo o dinheiro, a moeda da onde eles viviam, da região onde eles viviam, e como as moedas elas tinham valores diferentes aonde eram reunidos para a feira, o que acontecia? Surgiram ali nesses locais os famosos cambistas, aqueles que faziam câmbio, trocavam as moedas, pessoas que faziam o câmbio, a troca do dinheiro para o dinheiro local, para que circulasse ali o dinheiro local. Os cambistas eles colocavam ali as moedas sobre um banco de madeira para poder examiná-las, né, para ver de qual região que é, se tinham valor, se não tinham, se eram originais ou não, né? E por isso receberam o nome de
banqueiros. Gravem essa parte que é interessante, sobre os cambistas, sobre os banqueiros, sobre as feiras. E logo os banqueiros passaram a fazer o quê? Saíram dos banquinhos, montaram ali seu local para poder o quê? Fornecer empréstimos, né? Emprestar dinheiro à população a juros. Olha aí o surgimento dos bancos, meus queridos. Bom, e com o surgimento dos bancos, com as feiras, as cidades elas vão se revigorar, vão se fortalecer. Então nós teremos aí cidades novas e antigas com as inovações técnicas. Diminui a necessidade de mão de obra na agricultura, lá no campo, e muitas pessoas vão sair do campo para as cidades. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros séculos da Idade Média, as cidades eram geralmente pequenas, poucos moradores viviam nas cidades, sobretudo e a maioria vivia sobretudo do trabalho no campo. A vida no campo ela tinha muito mais importância do que na vida das cidades, na vida urbana. A partir do século XI, no entanto, aí na Baixa Idade Média, com o aumento do artesanato e do comércio, as cidades elas cresceram e novas cidades vão surgir por conta disso. Algumas nasceram ao redor das próprias feiras, que duravam aí de 15 a 60 dias. Outras vão nascer às margens dos rios. Por quê? Porque nas margens dos rios eles tinham a água para suprir as suas necessidades. E outras ainda vão surgir em torno dos castelos de nobres, né? Como a cidade de Carcassonne, na França. As cidades medievais eram chamadas de burgos. Por isso, seus habitantes que viviam dentro das cidades eram chamados de burgueses. Em 1300, menos de 20% da população do Ocidente reside em cidades. A maioria, ou seja, a maior aglomeração que existia na cidade de Paris, que ela tinha mais ou menos aí 200 mil habitantes, não muito mais que isso. Então essa era a quantidade. Bom, o Timarlo vai parar por aqui nessa fase que nós temos aí, dessa primeira parte dessa aula, né, do capítulo 3. Espero que vocês estudem até aí, dêem uma olhada, dêem uma lida. Depois nós vamos falar sobre comerciantes, artesãos e suas corporações. Ela está na página 71 do nosso livrinho, tá? É aqui que nós vamos iniciar na próxima semana, tá bom? Comerciante, artesão e suas corporações. Bom, o Timarlo vai deixar exposto para vocês hoje um filme que eu quero que vocês assistam. O filme é Dora em Busca da Cidade Perdida. E vocês vão fazer um trabalhinho que vai estar lá na página, tá? Para vocês acompanharem um relatório do filme. É fácil, simples, o filme vocês vão gostar, pode ver com toda a família, tá? Chame seus pais, seus irmãos, não chame vizinhos, porque nós não podemos ter contato, estamos num isolamento social, né? Para que o povo brasileiro não venha sofrer como o italiano, o espanhol, o americano, o chinês, o inglês, com muitas mortes, né? Por conta do Covid-19, e mantenham aí a higiene das mãos ao tempo todo, tá? Um beijão do tio Marlo, espero vê-los em breve. Beijo a todos.